Bom, vamos lá. Vídeo 3. 3 dessa sequência de vídeos que eu tô gravando. Mesma roupa, galera. Eu tô gravando tudo uma tacada só, tomei um cafezinho, porque, como dizia esse mestre que vou falar dele hoje, sem café seria muito difícil estar encarnado em planeta Terra. Então, eu vou tomando meu cafezinho aqui com vocês. Então, vamos lá. No último vídeo eu falei sobre minha primeira mestra, que ouvir ela me fez ter muitas catarses. Minha primeira, meu segundo ciclo de catarse, mais consciente, digamos assim. E quando eu estive com meu filho, eu estava meio inconsciente ainda, eu nem sabia o que estava passando. Era algo assim que eu. O que está acontecendo, galera? E aí veio a Lu Gamache, maravilhosa, que eu já falei no outro vídeo. E começou o segundo round de catarse. Vambora! E mais um pouco, continuei ali. Aí eu aprofundei nos estudos de livros, gente. Eu vou falar dos mestres encarnados, quem sabe futuramente eu venho falar também dos livros que eu já li, que me ajudaram nessa caminhada, que são os mestres. A maioria dos livros que eu li, as pessoas ali que ajudaram não estão mais encarnadas, né? Estão no outro plano, mas me ajudaram muito. Mas eu quero dizer dos mestres encarnados, porque eles podem te ajudar, eles estão aí. A energia deles está aqui no planeta Terra, isso é maravilhoso. Não que os outros não estejam, mas, gente, todos eles sabem o que a gente está passando. Caminhei, continuei caminhando e quem que eu me deparo? Depois de um tempo, tá? Não lembro quanto tempo mais ou menos, tá, gente? Eu comecei a realmente a seguir, a consumir a luz, sei lá, fazem uns 4 anos e pouco, quase 5 talvez, que foi um pouco depois, talvez um pouco mais de um ano depois que eu tive meu filho. Continuei minha caminhada e com quem que eu me deparo, galera? Professor Wagner Borges. Já ouviu falar dele? Não? Pesquisa também, igual a Lu. Vai lá ouvir o que ele tem pra falar. Ou não também, não sei. Se você se conectar com esse vídeo, não sei. Ou não. Sinta no seu coração. Se sentir, vai lá ouvir o que ele tem pra dizer. E mais uma vez eu encontrei aquele homem num podcast. Eu tinha um podcast de espiritualidade e ele estava lá. E olha que eu vejo bastante, eu gosto de ver podcasts sobre espiritualidade, que graças a Deus a gente já tem bastante, para ver diversos pontos de vista, gente. Cara, abram a mente de vocês, pelo amor de Deus, não fiquem assim. Ouçam de tudo e passem pelo crivo da razão, pelo filtro dentro de vocês. Algo dentro de você vai te falar, é por aqui, não é por aqui. E esse mestre, que é o Wagner Borges, ele não se denomina assim, ele não gosta de chamar ele assim. Ele fala, como é que é discípulo de coisa alguma? Discípulo de nada, mestre de coisa alguma. Ele fala alguma coisa assim, porque esses mestres que eu estou dizendo aqui, eles não se intitulam mestre, tá? Primeira coisa, eu acho que você tem que tomar um pouco de cuidado com alguém que se intitula mestre. Né? Eu sou seu mestre espiritual, seu mentor, o seu líder espiritual. Cara, é uma responsabilidade. Você não acha, não? No máximo, talvez um professor, né? Eu intitulo eles como mestre, mas eles não se intitulam assim. E assistindo um podcast desse de espiritualidade, depois de ver várias pessoas, que eu realmente não me conectei, porque eu sou muito disso, eu me conecto, opa, alguma coisa dentro de mim, como se o meu radarzinho, minha bússola interna gritasse. E eu sigo, e eu comecei a ver mais conteúdo. Aliás, eu lembro que também a primeira vez eu assisti um podcast dele, eu gostei muito, por quê? A Lu, ela fala de coisas bem espirituais, assim. Como posso explicar, gente? Eu tenho medo de falar bobagem, literalmente com a minha linguagem, tá? Que eu não sou especialista nenhuma nessa parte. Só que eu não vejo nada. Antes de que alguém me pergunte, gente, eu não vejo nada. Hoje, eu tenho uma sensibilidade mais apurada, acho que até também pela prática do meu trabalho e pela minha conexão maior. Porque, gente, você começa nesse caminho, coisas não começam a acontecer. É inevitável, você não quer nem entra. Mas a Lu, ela tá bem nesse âmbito espiritual, de conscientização espiritual, de evolução. Tipo assim, gente, vamos acordar pra vida. Já deu, né, da gente fazer merda nesse planeta. Vamos evoluir. 2.000 anos se passaram e tem gente que tá exatamente do mesmo jeito. Se for comparar, fazendo coisa até pior às vezes.
nesse nível, energia, chakras, corpos sutis, o plano astral, ela explica muito bem como ela desmembra com consciência, né? Desmembrar é você, todo mundo, a hora que, né? O seu perispírito, o seu espírito, o seu corpo sutil, como você queira chamar, desconecta do corpo, se é assim que eu posso dizer, desmembramento, deslocamento, desdobramento, viagem astral, uma coisa. E ela vai até os planos astrais e ela traz consciência lúcida sobre isso, que é bem difícil, tá, gente? É difícil. E ela, com a experiência dela, ela traz a vivência dela. E aí você vai aprendendo com esse ser maravilhoso. E ela passa por vários processos também espirituais bem fortes e ela sempre está relatando. É muito incrível. Então, digamos assim que ela está nesse âmbito. Esse é o jeitão dela, pegada dela. O Wagner é outra pegada. Isso que é bom. Hoje eu falo, tenho vários professores, eu vou aqui falar principalmente dos 3 principais mestres, os 3 mestres que eu tenho o prazer e a honra de me conectar nessa encarnação, mas eu tenho vários outros professores, talvez em algum momento fale deles aqui também. E o Wagner tem outro jeitão. E o foco dele é principalmente a viagem astral, a saída do corpo lúcida, a bioenergia, os chakras, o mundo espiritual. Isso. E ele traz muito também muitos ensinamentos de outras culturas, não só da nossa, aqui do Ocidente, mas de outras culturas, que é bem legal. A Lu também fala um pouquinho, mas o foco do Wagner Borges, se você for ver os conteúdos dele, principalmente ele vai estar falando de viagem astral, e chakras, e bioenergia, e essa linha aí de estudo, que foi outro despertar de consciência para mim. E quando eu estava estudando, enfim, encontrei ele lá no podcast. Gente, essa coisa de gravar vídeo, um parênteses, é nova pra mim, tá? Eu tô sem roteiro nenhum aqui. Eu só liguei a câmera, minha webcam, botei um fundo aqui bonitinho, pra vocês não verem aqui onde eu tô, porque atualmente ainda não tem um estúdio maravilhoso, quem sabe em breve, né? E só, então não tem aqui um script não, gente, eu tô falando o que eu tô sentindo, e é isso. E quando eu vi esse podcast, eu falei, cara, tem algo a mais aí nesse homem. Só um tempo. Aí, uma vez que você vê, o algoritmo começou a me sugerir outros vídeos dele. Aí eu fui assistir. E de novo eu nunca mais saí. Adoro o professor Wagner Borges. Ele me deu outro nível de catarse e começou tudo de novo, porque aí ele me trouxe outro nível de consciência, outro nível de aprendizado, outras questões que eu ainda não tinha aprofundado. Foi nesse momento de estudo com o professor Wagner Borges que eu tive a minha primeira, e eu acho que única, saída do corpo lúcida. Eu posso um dia vir aqui falar, não foi nada demais, gente, mas se quiserem, eu posso vir aqui dar o meu relato também, como foi esse sair do corpo lúcida. Foi uou! Eu estava imersa nesses estudos, lendo os livros dele, devorando o conteúdo lá do professor Wagner Borges. Atualmente ele tem um programa na Rádio Mundial de São Paulo, então você pode ouvir tanto pela rádio, eu assisto pelo YouTube, porque depois ele também sobe lá no canal dele, no YouTube, todos os programas. E nossa, gente, era minha companhia. Eu ia para o trabalho ouvindo primeiro Aluga Macho, um monte. Depois, quando o Wagner Borges entrou na minha vida, eu também ia ouvindo no transporte público. Eu lembro que eu chegava uma hora mais cedo lá no meu trabalho, tomava café, então eu ficava lendo outras coisas, eu também ficava assistindo. Eu devorei o conteúdo do Wagner Borges. Eu literalmente voltei lá no início dos primeiros vídeos do canal do YouTube, da rádio, e fui consumindo. E mais uma vez eu passei por catarses. E chorava sem motivo, e vinha aquela coisa, aquela limpeza, e cada vez que vinha, depois eu me sentia mais leve, me sentia melhor. E toda vez que eu ia passando por esses processos, gente, as coisas iam fazendo mais sentido na minha vida, tá? É como se eu, de novo, eu tava me reconectando comigo mesma, com a centelha divina que habita em mim, tava voltando para casa, tava me conectando com o meu espiritual, com o espírito que habita em mim, que hoje vos fala como Luana. E isso foi me dando muita clareza. Por que eu preciso trazer isso? Porque, cara, por mais que às vezes eu tô fazendo nada, eu falo assim, nossa, mas, cara, parece que tá sofrendo, amiga. Aí não é. É aquele sofrimento que você fala assim, cara, eu preciso passar por isso. Porque depois que eu passo, eu tirei, eu expurguei. Eu vou falar, você tá com uma dor de dente, gente.
Vai ser gostosinho fazer o canal? Não vai ser gostosinho. Mas depois que você faz tudo, você fala assim, rapaz, tá maravilhoso agora. Mais ou menos isso. Não é bem isso, né, gente? Mas dando um exemplo aqui. Depois que você passa, é como se você atingisse, subisse mais um degrau. Pensa que acho que a evolução é uma escada com infinitos degraus, porque o todo sempre está expandindo e a gente também vai. Eu creio que a gente vai expandir eternamente. Acho que o nível de expansão não tem fim. Existe um limite aqui no planeta Terra, mas você, como centelha divina, você vai expandir ao infinito e além. Então, eu percebia que eu subia um degrauzinho na escada de expansão. A gente deve ter mais consciência sobre tudo, gente. E tudo muda. A forma que você trata o outro, que você leva a vida, tudo muda. Continuou com o Wagner, que o Wagner trouxe mais uma camada, assim. Eu acho que ela veio, aí eu, se viesse os três, tem mais um ainda pra eu falar pra vocês, de uma vez, acho que não ia aguentar não, gente. Eu não ia aguentar. Né? Só que tá catarse, espera, se recupera e caminha. E nesse período aí, entre a Lu e o Wagner, que eu fiquei até recentemente, eu posso falar que até hoje eu adoro ver eles, vira e mexe. Eu, não tem um dia, gente, que eu não consuma conteúdo sobre espiritualidade, né? Pode ser qualquer um deles, ou outros até também, ou sobre a minha própria área de atuação, porque eu amo estudar o mundo do desenvolvimento humano e das terapias integrativas, que é onde eu atuo, tá? A psicologia, enfim. E nesse momento que eu encontro Wagner, como eu disse, eu começo a vivenciar, inclusive, coisas comigo. Eu tive minha primeira saída do corpo lúcida. E aí, quando você tem a sua saída do corpo lúcida, você... é como se você validasse aquilo que você está estudando. É muito louco. Você estuda uma coisa, você lê, só que você nunca passou. A maioria das coisas que eu escutei deles sobre experiências paranormais, parapsíquicas, mediúnicas, eu não vivencio. Vocês me passam tanta verdade, algo dentro de mim se conecta com assim, cara, me passa a verdade, eu vejo a verdade nisso, né? E a gente tem essa capacidade de pela energia, né? E quando eu vivenciei na prática uma experiência dessa, é como se tivesse uma validação. Eu tenho certeza que acho que um dos meus mentores falou assim, vamos dar uma colher de chá para ela ver o que, que é. E foi muito louco. Como diz um outro, uma pessoa que gosta muito aqui no YouTube, que é o Saulo Calderon, que maconha mal fumada, né? Isso assim, cara, se eu falar isso pra alguém, você vai achar que eu sou louca. E coisas que eu lia não só nos livros do Wagner, mas de outros autores que falavam sobre isso, é que eu tava lá vivenciando, gente. Você... Eu já acreditava, tá? Já acreditava. Aí eu vivenciei, rapaz. E aí me levou para outro nível de consciência, que é a vida é eterna, que não existe morte, não existe fim da vida, não existe separação, não existe eu e você. A gente está interligado. A lei do Uno. Quando você descobre isso, não dá mais para ignorar, não dá para viver do mesmo jeito, não dá para continuar errando. Uma coisa é errar inconsciente, que vai ter suas consequências. Se você plantar banana, você vai colher banana. Outra coisa é você ter o conhecimento e é impossível não mudar você. E eu mudei muito. Nesse período da minha vida, eu já estava outra pessoa. Pessoas que me conheciam antes tiveram que me reconhecer, digamos assim. Vou conhecer de novo a Luana. Porque a minha essência é a mesma, né, gente? Pelo amor de Deus, eu brinco, eu faço bobagem, adoro fazer as pessoas rirem, né? Mas a centelha divina que habita em mim estava cada vez mais se manifestando, eu estava deixando ela vir. E é incrível você se conectar. A gente passa uma vida inteira sem saber quem somos. Quem você é? Você já se perguntou isso? Quem que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Onde eu vou? Ou você realmente acha que a sua vida é comer, trabalhar, ir no banheiro? Você acha que realmente é isso? A vida é isso? A vida também é isso. Essas experiências ajudam a gente a evoluir. E, mais uma vez, eu quis aqui falar publicamente sobre esse grande mestre, Wagner Borges,
Se um dia esse vídeo chegar até ele, ele acho que vai ficar mais assim, eu não sou mestre de nada. Ele vive falando isso, mas eu vejo ele como um grande mestre. Para mim, ele foi. Ele me trouxe muita luz quando eu ainda estava muito confusa. Com a luz já me trouxe muita luz. Aí ele veio e me trouxe outro nível. E uma coisa não invalida a outra, porque, gente, aqui não é. Não, mas se você segue a Luga Mágica, é que você tá seguindo o outro. É tipo assim, vem para meu grupo, que o meu grupo tem a verdade. O seu grupo não tem a verdade. Com isso, galera. É sério mesmo. Eu pego conhecimento dos dois. Concordo 100% que eles falam, não. Tem coisas, às vezes, que eles falam uma outra coisa que eu não levo para mim. Mas a grande parte do que eles falam, eu pego e já assim, meu Deus, tanta coisa. E que bom, que honra que eu tenho a possibilidade de me conectar com eles. Então, se o Wagner, em algum momento, tiver acesso a essa mensagem, eu quero agradecer do fundo do meu coração todos os ensinamentos, toda a luz, toda a expansão de consciência, o jeitão dele, assim, meio sem paciência, às vezes. Ele parece uma metralhadora. Eu também, assim, meu Deus, quanta informação. E eu gosto, tá? Totalmente diferente da Lu, que também eu amo. E também, assim, a Lu também é muito, gente. Cuidado com esses mestres aí que passam muita mão na tua cabeça, né? Cuidado. Então, Wagner, se você estiver vendo esse vídeo, obrigada. Obrigada por tudo. Continue sendo luz. E que bom que eu me conectei com você nessa encarnação. Tenho certeza que já nos vimos. Espero. No astral. Mas aqui é uma honra poder ter você como professor dessa jornada. E espero que esse vídeo possa, talvez, fazer outras pessoas se conectarem com o Wagner. Vai ouvir o que ele tem para falar. Só isso. Se não conectar, tá tudo certo também. Às vezes você vai encontrar um outro mestre que você se conecte. Beleza? E de novo, gente, aqui não é endeusando, não é criando, vou dizer, o nome, uma seita, nada disso, gente. Eles nem pedem isso. É eu que estou vindo aqui. Eu senti essa vontade de falar e de agradecer publicamente, porque algo dentro de mim diz que isso pode ajudar outras pessoas. E o meu grande propósito aqui é poder ajudar outras pessoas com o que tanto me ajudou. Por que eu vou reter para mim algo que me ajudou tanto? Por quê? É só por isso que eu tô aqui. É isso.